Meus amigos, no nosso conteúdo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre a economia brasileira, que a cada dia que passa dá sinais mais claros de que o barco está afundando. Infelizmente, você que acompanha o nosso canal aqui, cara, não está sendo pego desprevenido, porque a gente tem alertado há muito tempo sobre todo esse desastre do governo Lula. Mas enquanto os principais indicadores estão apontando para uma crise econômica, outros indicadores importantes, como por exemplo a desaprovação do governo Lula, que tem crescido absurdamente, mostra que toda essa crise econômica já está afetando no bolso do brasileiro de uma maneira geral. E até quem apoiava, quem votava no Lula nesse momento está pulando fora do barco, deixando a ala política e econômica do governo Lula completamente desesperados nesse momento. E desesperados para quê? Será que é para resolver esse problema? Porque não está difícil resolver esse problema, cara. Com uma canetada, com um posicionamento de corte de gastos, já aliviaria muito essa pressão, o mercado já iria começar a precificar melhor o nosso país, a nossa economia, aliviando essa crise econômica, mas você sabe muito bem que não passa na cabeça do Lula e companhia absolutamente nada relacionado a corte de gastos. Com isso, essa crise tende a se agravar ainda mais no futuro. Mas se eles não estão querendo resolver o problema, né, não estão desesperados para resolver o problema, eles estão desesperados para quê, então? Na realidade, eles estão desesperados para arrumar alguém para colocar a culpa desse desastre econômico. Eles já tentaram colocar essa culpa na alta do dólar, o pobre não come dólar, já tentaram colocar essa culpa nas fake news da internet, por isso que a gente tem que regular a internet, cara, também não colou. Já tentaram colocar essa culpa nas costas do mercado financeiro, mas isso não cola mais. O brasileiro já entendeu o que está acontecendo, cara. Afinal de contas, acabou de sair uma matéria dizendo que o Nordeste lidera a desaprovação no governo Lula. Você está sabendo disso? Pois é, parece que as pessoas estão acordando, estão percebendo que foi realmente uma péssima ideia ter colocado o Lula para comandar esse país novamente. E já que o governo não está mais conseguindo controlar as narrativas, pois é, as pessoas estão consumindo cada vez mais conteúdos através da internet, conteúdos descentralizados, que não tem ninguém ali pagando, né, colocando dinheiro lá para sair uma notícia ou outra. O governo agora está tentando uma outra manobra, uma nova manobra para tentar resolver esse problema da economia brasileira, voltando para estratégias que foram utilizadas na década de 80 aqui no nosso país, levando o nosso país para uma hiperinflação, estratégias essas também utilizadas pelo Maduro lá na Venezuela, levando a uma hiperinflação na Venezuela, uma pobreza extrema na Venezuela. Foi utilizado também pela turma lá do Kirchner, lá na Argentina, levando a Argentina para o buraco. E que estratégia é essa, Josué? A estratégia que o Lula está tentando implementar é justamente a intervenção do Estado no preço dos produtos aqui no nosso país. E a gente já viu esse filme no passado, lá na década de 80, na hiperinflação da década de 80. Quem é que não lembra disso? Pois é, foi justamente esse tipo de estratégia de congelamento de preços na marra pelo governo, de tabelamento de preço pelo governo, que levou o nosso país para o buraco, levou famílias para a pobreza, e até hoje a gente sente os reflexos dessa hiperinflação da década de 80 aqui no nosso país no dia de hoje, e o Lula está tentando ressuscitar tudo isso novamente. Então fica comigo até o final do nosso conteúdo para você entender como tudo isso já está impactando na nossa mesa e como você se preparar para passar por esse momento complicado na nossa economia que vem aí pela frente nos próximos anos. Cara, não sai no meio do conteúdo, porque o nosso conteúdo de hoje está simplesmente imperdível. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu vou fazer como eu faço sempre, vou pedir para você o seu like logo aqui no início, você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já deixou o like antes mesmo do conteúdo começar, na verdade? Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não conhece o nosso trabalho, cara, não precisa dar like agora, segura sua mão, mas acompanhe o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Bom, vamos lá para o giro das matérias. Olha essa matéria que saiu no dia de hoje no Caderno de Economia da CNN, da laranja à carne. Preço de 5 alimentos encabeçam preocupação do governo. Se você não sabe o que está acontecendo, deixa eu te explicar. Nós estamos num período de inflação descontrolada, completamente fora de controle. Ou seja, a inflação oficial do IBGE já estourou o teto da meta, indicando um período extremamente turbulento, até porque quando a inflação está fora de controle, cara, ela vira uma espiral. Fica cada vez mais difícil controlar uma inflação que já perdeu as barreiras. E uma inflação completamente descontrolada aponta para um governo completamente descontrolado, que não tem planejamento, não tem estratégia. E isso está refletindo na inflação, no preço dos produtos, ou seja, é o brasileiro que está pagando a conta desse governo irresponsável. E essa matéria diz que o governo está preocupado com a alta
no preço desses 5 alimentos? É claro que não, estão preocupados com o próprio umbigo. Como é que isso mancha a imagem do governo e como é que eles vão trabalhar para tentar limpar a imagem do governo? Mas não é resolvendo o problema, é empurrando o problema para debaixo do tapete e transferindo a responsabilidade desse problema para as costas de uma outra pessoa. Existe aqui a percepção de que a alta dos itens, desses 5 itens dos alimentos, está atrelada especialmente à alta do dólar, ou seja, eles estão voltando atrás e afirmando que realmente, sim, o pobre come dólar. Que dificuldade para vocês assumirem isso, não é verdade? E quando o dólar está nas alturas, que é o que está acontecendo hoje no nosso país, e isso vai para o preço dos alimentos, é o pobre que paga a conta com o preço dos produtos mais caros. E por que o dólar está em alta, hein? Por que você acha? É justamente por conta do governo irresponsável. Com outras palavras, eles estão aqui assumindo que eles são os responsáveis por toda essa alta dos alimentos, a alta da inflação no nosso país. Laranja, café, açúcar, óleo de soja, carne, esses são os 5 itens que encabeçam a lista de preocupações do governo quando o assunto é preço, segundo quadros da esplanada dos ministérios. Eles estão muito preocupados. Você acha que eles estão preocupados que é realmente com as pessoas que estão pagando caro? Obviamente que não, estou preocupado é com a imagem deles. Será que isso aqui mancha a minha imagem? Nessa semana, o governo federal dá prosseguimento a uma bateria de reuniões com ministros e setores da economia a fim de debater caminhos para reduzir preços no nosso país. Isso aqui é algo extremamente preocupante, porque toda vez que o governo coloca a mão para mexer em preços de produtos, sabe o que vai acontecer? É você que vai pagar a conta. Porque se fosse para eles pagarem a conta, eles já tinham feito isso há muito tempo, já teria feito corte de gastos. Só que como eles não fazem corte de gastos, o que eles vão fazer? Eles vão dar subsídios fiscais para alguns setores, ou seja, tirando impostos desses setores da economia, desses alimentos, só que esses impostos eles não vão sumir. Eles vão para um outro lugar, eles vão buscar uma outra maneira de pegar esse imposto que eles deram de auxílio fiscal aqui para um determinado nicho de mercado. Nessa outra matéria que saiu na CNN, mostra que o ministro Rui Costa diz que o governo busca intervenções para baratear alimentos. Isso aqui é algo que governos esquerdistas, cara, amam fazer. É gerar uma série de intervenções para tabelar preço de produtos, para congelar preços, ou seja, para maquiar um problema. E, na realidade, esse tipo de ação só gera mais problemas. Esse é um tipo de ação que a gente precisa ficar com a pulga atrás da orelha quando o Estado começa a se movimentar dessa forma. Por quê? Porque se eles estão cogitando fazer algum tipo de intervenção, é porque a coisa está preta, a coisa está feia. Por mais que o ministro depois tenha voltado atrás e falou, não, eu falei intervenção, mas na realidade a gente não quer fazer intervenção, a gente vai trocar esse nome intervenção para medidas. Na realidade estão só maquiando aqui, trocando o nome, só que no fundo, o que eles querem é justamente intervenção. É mais Estado, é mais controle do Estado na economia, algo que historicamente só deu errado. Porque o Estado nunca vai conseguir descobrir quais são as reais necessidades de uma população. O que a gente precisa nesse momento não é de mais intervenção do Estado. Na realidade, a gente precisa que o Estado saia fora do jogo e deixe que as pessoas resolvam os seus problemas. Porque na economia de livre mercado, o consumidor final está no centro de tudo. É o consumidor final que vai decidir quanto que ele vai pagar por um produto. E dessa forma, nós temos um ambiente muito mais saudável do que com o Estado participando e controlando tudo, achando que as pessoas são um bando de idiotas que não sabe o que fazer com a sua vida, não sabe o que fazer com o seu dinheiro. Olha onde eles querem chegar com isso. Essa matéria que saiu também no dia de hoje, Lula discute reajuste de combustíveis com Magda e ministros. A tendência é o quê? É segurar preços. E por que eles querem segurar preço? É porque isso está impactando no bolso das pessoas? Se impactasse no bolso das pessoas, mas a aprovação do governo continuasse lá no alto, eles manteriam do jeito que está. Dane-se o povo. Mas como a aprovação do governo está em queda, na realidade está tendo mais desaprovação do que aprovação, principalmente no Nordeste, eles estão se movimentando justamente para controlar esses preços, para maquiar toda essa situação. E olha que o preço dos combustíveis no nosso país hoje tem uma defasagem absurda comparando com os preços internacionais. Você sabe quem é que está pagando essa conta, né? Justamente, é você, sou eu, somos nós que estamos pagando essa defasagem por meio de outros impostos. Lembra do rombo nas contas públicas? Você pode colocar essa defasagem também lá nessa conta. E segundo o economista Adriano Pires, aponta que a gasolina está com a defasagem, ou seja, está com desconto de 7,54%. Ou seja, era para estar 7,54% mais cara. Por que não está? Porque o governo está subsidiando esse desconto. O governo não. Você que está pagando esse desconto aqui. E o diesel acumula um atraso de 15,15% em relação aos preços internacionais. Nessa matéria, que também saiu no dia de hoje, diz que a aprovação do governo Lula cai
5 pontos percentuais desde a última pesquisa e vai para 47%, diz a pesquisa Quest. O índice de desaprovação supera a aprovação pela primeira vez na história. Nesse gráfico fica bem claro que exatos um ano atrás, a aprovação, que é esse verdinho aqui, estava lá acima de 55%, enquanto a desaprovação estava abaixo de 30%. E nesse momento, 49% das pessoas desaprovam o governo Lula e 47% aprovam. Eu não sei quem são essas 47% ainda não, mas segundo a pesquisa foi isso aqui que aconteceu. Logo em seguida, eles fizeram essa pesquisa aqui também, que a pergunta é o seguinte, os preços dos alimentos, na sua opinião, subiu, ficou igual ou caiu? Agora em janeiro de 2025, para 83% das pessoas, o preço subiu, para 10% ficou igual e para 6% caiu. Também queria conhecer o supermercado dessa turma aqui, desses 6% que disseram que o preço dos produtos caiu. E aí vem, né, meu amigo? Vem aí conta de água, conta de luz. 62% das pessoas responderam que subiu também o preço desses serviços. E com relação ao Pix, qual a notícia mais negativa que você ouviu sobre o governo Lula? Para 11% das pessoas foi a regulação do Pix. Para 3% das pessoas, o Lula não faz o que promete, é corrupto. E por incrível que pareça, cara, para somente 2%, a notícia negativa foi o aumento dos preços e a inflação. Cara, a gente precisa realmente educar mais as pessoas, porque a inflação do jeito que tá, meu amigo, tá levando cada vez mais pessoas para pobreza e eles não estão nem percebendo isso. Mas a principal notícia que tá deixando a galera desesperada nesse momento foi isso aqui, O Nordeste e Sul lideram a queda da aprovação do governo Lula, diz a mesma pesquisa, a pesquisa Quest, índice marca o pior resultado da gestão das duas regiões. Olha só, na região Nordeste ainda temos uma aprovação de 60%. Ou seja, 60% das pessoas que moram no Nordeste aprovam o governo Lula. Só que era 67% em dezembro de 2024. Ou seja, de um mês para o outro, caíram 7 pontos percentuais, meu amigo. E 37% dos nordestinos desaprovam o governo Lula, que antes eram 32%, ou seja, aumentou o número de desaprovação. E o número de pessoas que não sabem e não responderam saltou para 4%. Antes era 1%, e agora está começando a coçar a cabeça. Não sei, é melhor dizer que não sei. No Sudeste, a aprovação é de 42%, enquanto a desaprovação é de 53%. No Sul, a aprovação é de 39%, enquanto que em dezembro era de 46%, uma queda boa aqui na aprovação. Desaprovação vai para 59%, antes era 52%. E o Centro-Oeste / Norte, 48% aprova o governo Lula, antes também era 48%, e 49% desaprova o governo Lula, antes era 50%. E a culpa de toda essa desaprovação não é por conta do Lula, do governo, tá fazendo um monte de besteira. Não, o problema não é esse. O problema foi a crise do Pix, que foi mal comunicado, a questão lá do monitoramento do Pix. O problema está sendo o preço dos alimentos, que o culpado é o dólar. Não tem nada a ver com o governo Lula. O Lula não é culpado disso. Olha essa matéria que saiu aqui na CNN. Petistas culpam a crise do Pix e preço dos alimentos por desaprovação de Lula. Obviamente tem um grande peso, mas isso aqui é somente a ponta do iceberg. Os deputados e dirigentes da sigla já esperavam números ruins. Polarização e, entre aspas, entregas são as apostas para reverter o cenário. Não é o trabalho que vai reverter o cenário. Não é cortar gastos, não é ter responsabilidade fiscal, não é ter planejamento estratégico para a economia, não é nada disso. O que eles vão fazer aqui é usar a polarização e essas entregas, entre aspas, que são justamente as manobras e as intervenções dos estados, é isso que eles estão prometendo fazer para reverter o cenário, empurrar o problema para debaixo do tapete e gerar um problema maior ainda para os próximos anos. E quem esperava alguma coisa diferente disso do governo Lula ou é ingênuo demais, ou é um analfabeto político, porque eles estão entregando justamente o que eles sabem fazer de melhor, que é isso aqui, A gente alertou que isso iria acontecer, a gente bateu muito nessa tecla e agora a gente está colhendo o que o Lula e companhia plantou nos últimos 2 anos, como ele mesmo disse. Está aqui os frutos do governo Lula. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações do nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. A gente vai dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem aqui. Eu quero saber o que você acha disso tudo. A sua participação é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Afinal de contas, esse tipo de informação você não vai ver sendo divulgado no Jornal Nacional, cara. Você pode ter certeza disso. Então me ajuda a propagar essa mensagem, compartilhando com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo que você participa. Assim, você me ajuda a levar essa mensagem para cada vez mais pessoas e a gente
cara, fazer os brasileiros ficarem mais informados. Então me ajude nessa missão. Se você gostou aqui do nosso conteúdo, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço, a gente se vê agora, ó, no nosso próximo conteúdo.